Nesse vídeo eu vou te mostrar o que o feminismo tem a ver com o que aconteceu no caso da Juliana em relação à acusação do Otávio Mesquita e do Danilo Gentili. Fica até o final do vídeo e já aproveita e deixa seu like e se inscreve aí no canal. Antes vamos acompanhar um trecho do que o Danilo Gentili falou a respeito da Juliana. Presta atenção. É completamente mentira o que ela falou. O que acontece que a Juliana falou no último vídeo dela é que ela ignora alguns fatos da linha do tempo que fazem toda a diferença para a narrativa que ela está contando, tá bom? E o que eu vou mostrar agora é que eu vou mostrar conversas particulares, eu vou mostrar conversa telefônica, que mostra que tem muita incoerência no que a Juliana diz, pelo menos quando ela diz a meu respeito. Isso aqui é uma defesa, porque o meu nome é citado, não é a defesa ao Otávio Mesquita, não é apoio a Juliana, não é um ataque a Juliana, não é um ataque ao Otávio Mesquita, não é um ataque a Juliana, não é uma defesa a Juliana, não é uma defesa ao Otávio Mesquita. Essa é uma defesa ao meu nome, ao nome do diretor do programa e da produção do programa, que a Juliana agora acrescenta na história. Hoje no Brasil nós temos dois tribunais, o Tribunal da Justiça e o Tribunal da Internet. O Tribunal da Internet nada mais é do que o Tribunal do Cancelamento. Independente se a pessoa que acusou está certa ou está errada, ela acaba levando crédito. E a pessoa que supostamente está errada acaba ali sendo prejudicada e muitas vezes tendo a sua carreira acabada. E nós não temos só o caso do Danilo Gentili, mas temos vários outros, Márcio Smelling, Daniel Alves e entre outros, de pessoas que foram canceladas para depois serem julgadas. Então, nesse caso em específico, o Danilo Gentili pôde compartilhar áudios, que são áudios entre ele e a Juliana, que comprovam que ele tentou sim fazer alguma coisa, tentou sim ir até a delegacia, mas ela que não quis. E no final das contas, ela acabou acusando ele de não ter feito nada e que as coisas tinham acontecido debaixo do nariz dele e ele simplesmente não tinha feito nada. Imagina você, se ele não tivesse esses áudios e se ele não tivesse essas conversas, o que seria de Danilo Gentili? Ele iria sair não só como uma pessoa que compactuou com tudo isso, até sendo mais errado do que possivelmente o Otávio Mesquita, e também como um possível racista, porque ela fala que o que ela tem que fazer para ela receber ali o apoio do Danilo Gentili? Ela teria que ser branca, teria que ser rica. Então, assim, já colocou uma pauta racial no meio, que é o que a gente sabe que a indústria woke, que as produções da indústria do cancelamento fazem para poder tentar acabar ali com as pessoas que não são desse lado da história política. E o próprio Danilo Gentili divulgou os áudios ali na imprensa, na íntegra, porque ele sabia que supostamente isso poderia acontecer, querendo ou não. Então, sempre quando a pessoa é acusada constantemente pela indústria do cancelamento, ela precisa se precaver. E nesse caso, ele se precaveu. Vamos ver o que ele falou em áudio para Juliana. Um áudio. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicada, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. E às vezes a gente fica lá no ambiente onde eu tô xingando o Roger, aí xinga o Murilo, xinga o Léo, tudo na brincadeira. Aí eu brinco com o Diguinho, o Diguinho brinca comigo de volta, você vê que os caras fazem comigo, tira minha roupa, põe lá, me dá banho de água de sardinha, aí vai o Murilo tomar tapa de anão, entendeu? E às vezes a gente acha que tá todo mundo no mesmo espírito. Ninguém tá fazendo nada pra deixar o outro mal. A gente é tudo comediante e tá lá brincando. Você sabe que nos bastidores todo mundo respeita todo mundo. Eu jamais permitiria uma coisa assim no bastidor, eu jamais faria isso. Eu sempre tento deixar todo mundo confortável. E esse dia do Otávio Mesquita, quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo as mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, tinha te entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão e você teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Eu não vi. Pra mim era tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Enfim, a câmera tá ligada, é uma brincadeira, igual Pânico. Não acho que o que acontece lá é verdade, entendeu? A verdade é o bastidor, e no bastidor todo mundo se respeita. De novo, como a gente percebeu nos áudios aí, sim, o Danilo Gentili tentou ajudar, fez tudo o que podia, né? Inclusive ele queria ir nas medidas judiciais, queria ir na delegacia, olhar as câmeras também lá do SBT, do programa dele, no dia, né, do acontecido, mas a Juliana deu para trás, não quis nada. E lembrando que isso foi em 2016, nós estamos em 2025, né? Ou seja, fazem quase 10 anos que isso aconteceu. Então a gente não sabe nem o porquê hoje em dia, né, ela veio à tona com isso. Algumas pessoas dizem que foi porque ela foi demitida, mas ela já não queria fazer parte do quadro mais do De Noite, o próprio Danilo falou isso. Então dizem que é porque ela foi demitida do SBT e ela ficou rancorosa ali.
sinal que as coisas não caminharam da melhor forma possível, né? E ela acabou saindo, a gente jamais esperaria que isso poderia acontecer. Querendo ou não, além dela perder um trabalho, ela perdeu um grande amigo, que foi o Danilo Gentili, que apostou nela e que trouxe ela para o programa e acabou dando essa reviravolta toda nos finais, né, da conta. É o áudio de alguém que não está prestando apoio? É o áudio de alguém que está ameaçando de demissão? É o áudio de alguém que não está do lado de uma mulher só porque ela é negra e pobre? Porque se ela fosse branca e rica, ele estaria? Exatamente isso que o progressismo, que a indústria woke e que o feminismo fazem. A construção dessa cultura, ela é baseada em prejudicar aqueles que não fazem parte desse meio, que não fazem parte dessa cultura, né, desse grupo. Então, todas as pessoas que não fazem parte desse grupo serão prejudicadas. Nesse caso de pessoas que estão mais à direita e não concordam com o que tem sido feito pelos progressistas ou não concordam com a indústria do cancelamento, são pessoas que não fazem, né, não seguem ali a cartilha, elas acabam muitas vezes sofrendo com essas perseguições veladas para que elas sejam canceladas. Isso é mais ou menos comum, né, se a gente pode dizer assim. As pessoas que são politicamente incorretas não estão do lado dessas pessoas que dizem ser politicamente corretas. Então, tudo aquilo que essas pessoas politicamente corretas fazem é tentar prejudicar aquelas pessoas que sim tentaram muitas vezes lutar pela liberdade, que elas tivessem liberdade de expressão, pudessem se expressar, falar o que pensasse, né, fazer conteúdo de entretenimento, não só para a televisão, para a internet, mas essas pessoas que abraçam o progressismo, algumas mulheres que abraçam o feminismo e tentam prejudicar, né, homens, mulheres, enfim, também, por conta dessa agenda, acabam ali no final das contas sendo sempre desmascarados, como vários outros casos já aconteceram no Brasil, e hoje não é diferente com o caso da Juliana. Nós vimos que, sinceramente, se o Danilo Gentili não tivesse os áudios comprovando que ele tentou ajudar ela, se ele não tivesse todas aquelas informações, com certeza ele poderia ter sido prejudicado e muito até saído ali queimado em relação ao seu trabalho, à sua carreira, aos seus projetos. A indústria do cancelamento, ela é financiada na sociedade tanto pela indústria woke, tanto pelas pessoas do politicamente correto, quanto pelas feministas ou por outras minorias dessa grande bolha. Moral da história é, nós estamos há algum tempo acompanhando esse caso e vimos que se o Danilo Gentili, um cara que é totalmente politicamente incorreto, não tivesse áudios comprovando que ele tentou realmente ajudar nessa situação, ele sairia muito prejudicado. Eu não sei o que você pensa, mas essa indústria do cancelamento e o politicamente correto só acontece para aquelas pessoas que não estão alinhadas e não estão dentro desses grupos que são ali progressistas e acabam, né, de certa forma se dando mal. Mas quando as pessoas elas são de esquerda e estão dentro do politicamente correto, elas podem fazer e falar o que elas quiserem. E presta atenção só no vídeo que ela fez na íntegra nas suas redes sociais, falando do porquê que ela veio só depois, quase 10 anos depois, à tona falar sobre esse assunto. E também ela fala sobre outras coisas relacionadas a tudo isso nesse vídeo. Presta atenção. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Eu reclamei. Eu reclamei sim com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para a minha produção. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Entende? Então, eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite.
Quando estava rolando a gravação do De Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Então é isso, pessoal. Não sei qual que é a opinião de vocês, mas a minha opinião é essa. O progressismo, o feminismo e a indústria woke são os grupos que acabam fornecendo armas na sociedade, armas nas redes sociais para que a indústria do cancelamento continue.